Meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor para todos. Neste início de madrugada, do dia 8 de março, quinta-feira, eu quero vos cumprimentar a todos e agradecer a Deus pelo privilégio de estar convosco nesta madrugada e nos interagindo com relação à palavra de Deus através deste vídeo. Eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus e serei breve neste vídeo, um vídeo curto, de um tempo pequeno, mas que seja suficiente para nós recebermos algo da parte do Senhor que todos nós precisamos neste momento tão difícil em que nós estamos enfrentando uma pandemia terrível que tem assolado toda a humanidade. Eu quero fazer uma reflexão com todos vocês nesta passagem do capítulo de número 6 e o versículo de número 66 até o versículo de número 69 de João, que diz o seguinte: capítulo 6, versículo 66 até o versículo de número 69. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus queridos irmãos e as pessoas amigas que vão ouvir e ver este vídeo, nós encontramos nesta passagem memorável um grande ensinamento da parte de Jesus. Jesus, ele é o príncipe dos ensinamentos. Ele é o primeiro. Ele é o único. Jesus, ele é a base da sabedoria. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Jesus acabara de pronunciar um grande discurso, um discurso que se tornou memorável, porque ele falou a respeito do sofrimento que ele ia passar na cruz do Calvário e falou a respeito da parte de participar futuramente do que seria um dos grandes sacramentos da Igreja do Senhor, um dos grandes sacramentos no seio do cristianismo. Nós encontramos que Jesus dera um discurso com relação ao comer a sua carne e beber o seu sangue, fazendo uma alusão a um dos sacramentos da igreja que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor, que é dois grandes sacramentos que a igreja possui, que é batismo e Santa Ceia. E nós encontramos que o discurso foi duro na visão dos discípulos, dos codiscípulos e da multidão que seguia Jesus. E quando você dá um duro discurso que fala aquilo que a plateia não está esperando ouvir, porque discurso bom para muitos é quando se falamos aquilo que alguém quer ouvir. Quando você fala algo que alguém não quer ouvir, geralmente esse discurso não se torna um discurso excelente, não é um discurso perfeito, não é um discurso que vem agradar a, B ou C. E nós encontramos que o discurso foi duro. E o discurso, por o discurso ser duro, muitos dos que seguiam Jesus começaram a recuar, começaram a voltar, não quiseram ouvir o mestre e ficaram ali intrigados entre si e dizendo: duro é esse discurso. Ninguém pode ouvir esse discurso, porque o discurso era duro. Era um discurso que trazia uma complexidade para aqueles que estavam ouvindo, mas já era um ensino perfeito para aquele momento e para aquela ocasião. E Jesus, percebendo, entendendo o que estava acontecendo, Jesus pergunta para os discípulos, para os 12, que eram os seus, que se tornariam apóstolos: até vós quereis me deixar? Até vocês que estão próximos?
ou querendo dizer até vocês que estão comigo no dia a dia, que já me conhecem, vão me deixar por causa desse discurso? E Pedro, ousadamente tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Há pessoas que esquecem de ler o texto e diz que Pedro disse: para onde iremos nós? Não é para onde, é para quem. Se fosse para onde, era para um lugar, era para um determinado lugar, e ali não se referia a um lugar, ali se referia a uma pessoa, e a pessoa era Jesus, que era o representante divino, que era o Filho de Deus, que era a base da salvação, que é aquilo que está em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5, e é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque não há outro para mediar, para estar ali entre o homem e Deus, não há outro para arbitrar, para mediar, para intervir, é Jesus. E Jesus, fazendo esta indagação, essa pergunta: até vós querer me deixar? Vocês vão recuar agora? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, através dos milagres, através dos ensinamentos, através dos feitos memoráveis. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a solução para a humanidade é Jesus. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra esperança, não há outra solução para tudo que nós estamos vivenciando neste momento. A solução, a esperança é Jesus. Há um hino cantado por uma determinada cantora que ela diz que ainda há esperança para a árvore cortada novamente florescer. Há uma esperança. A esperança é Jesus. Quando Lázaro já tinha morrido, já estava sepultado, e que Jesus visita ali a casa do seu amigo, que alguém achou, entendeu que Jesus tinha chegado atrasado. Jesus não chega atrasado, Jesus chega na hora certa. Jesus chegasse antes não era interessante. Jesus tinha que chegar na hora de fazer um grande milagre. Um grande milagre. E quando Jesus chegou, a sua irmã estava chorosa. Ele olhou para ela e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a esperança. Eu sei que muitos estão chorando neste momento, porque perderam seus parentes, seus familiares. Uns perderam os pais, outros perderam os filhos, outros perderam tios e tias, outros perderam amigos, como eu perdi pessoas conhecidas. Não tão próximo, mas perdi pessoas que nós conhecíamos, pessoas que nós admirávamos a nível nacional, perdemos. Há uma desolação, uma tristeza, mas a única esperança neste momento de dor, de angústia, de sofrimento, é Jesus. Jesus, o profeta Isaías diz, no capítulo 64 e no versículo 4, ele tem uma mensagem que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Jesus, ele é a nossa esperança. Jesus é a esperança daquele que espera nele. Jesus é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza bem presente. Então, para quem iremos nós? Não há outro Salvador, não há outro Deus, não há outro Mestre, não há outro Senhor, não há outra esperança, não há outra porta, não. Em João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a porta da esperança, a porta do perdão, a porta da salvação, a porta da graça, conforme está em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, é a esperança de Deus. Então Jesus é a porta. Não há outra porta, não há outra esperança. No Senhor não há. Nós vemos que, de forma clara, simples e objetiva, no capítulo 2 de Efésios, Paulo inicia
esta leitura dizendo o seguinte, no capítulo 2 de Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Nós estávamos mortos. Nós estávamos sem esperança. Vivificar é um verbo transitivo, ou seja, é transitar, é um verbo transitivo direto, é transitar. Ou seja, é dar vida, é fazer uma ligação daquilo que estava morto para ter vida, é sair da morte para a vida. É uma transição da morte para a vida. Jesus, ele nos deu essa transição da morte para a vida na cruz do Calvário. Por isso que nessa mesma leitura, no versículo 8, está o versículo que eu citei sobre a graça, quando no versículo 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que vai ouvir este vídeo, que vai ver este vídeo, creia que Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não há outra esperança. Não existe outro caminho, não existe outro ser que nós devemos dedicar a nossa esperança, a nossa confiança só em Jesus. Então, que Deus os abençoe, que Deus os ajude. Eu espero que você goste deste vídeo. Curta este vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Este é um canal para nós falarmos do amor de Deus. Nós aqui não vamos discutir política nem debater outros assuntos. O assunto aqui é a palavra de Deus, é a palavra da esperança, é a palavra que dá vida, é a palavra que nos traz conforto e que nos ensina o caminho que nós temos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, em nome de Jesus. Amém.